Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa primeira reunião extraordinária do dia 19/1/2021. Quero agradecer a presença dos nossos nobres colegas vereadores, E já registrando, a princípio, a ausência do nosso amigo Alessandro Matias, que justificou agora à tarde que está com uma suspeita aí, do Covid, e vamos torcer para que não seja. Eu determino a senhora secretária, aliás, parece que já está na lista de presença, não é isso, Márcia? Sim, então a presença já será confirmada já. Vamos ficar de pé para nós fazermos a oração do Pai Nosso. E agradecer a Deus por esse início de trabalho, nessa reunião extraordinária, pedindo a Deus sabedoria, muita inteligência, jogo de cintura e compreensão, tanto dos vereadores quanto da nossa população. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, havendo o número regimental, eu declaro aberto os nossos trabalhos. Eu solicito à senhora secretária que proceda com a leitura dos projetos de lei a dar entrada na casa, assim sendo. Ofício número 414/2020. Razões de veto total. Projeto de lei ordinária número 008/2020. Excelentíssimo senhor presidente, por meio de ofício, Vossa Excelência encaminhou a sanção à relação final do projeto de lei número 008/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado na sessão de 2 de março de 2020, que dispõe sobre autorização para a Câmara Municipal de Guanhães promover a doação de bens móveis à Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo e da outras providências. Ocorre que foi detectada a inconstitucionalidade na essência do projeto de lei número 008/2020, conforme consta do parecer jurídico assinado pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Robert Lins Sérgio, em anexo a este. Por esta razão, o projeto de lei número 008/2020 está vetado totalmente, com fundamento no artigo 75, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município por inconstitucionalidade. Guanhães, 29 de dezembro de 2020. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor Nivaldo dos Santos. Aqui. Está Nivaldo. Ele permaneceria com o nome do presidente anterior, não é isso? É porque foi do ano passado. Ok. Parecer? Parecer jurídico. Solicitação de parecer jurídico. Processo legislativo, ato de sanção ou veto de texto de lei, projeto de lei número 008/2020. Relatório. Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pela Secretaria Municipal de Governo quanto à juridicidade acerca do projeto de lei número 08/2020, que dispõe sobre autorização para a Câmara Municipal de Guanhães promover a doação de bens móveis à Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo e da outras providências, a fim de subsidiar ato de veto ou sanção que deverá ser emanado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. É o relato no necessário. Fundamentação. Ib initio vale
consignar que cabe somente ao Poder Legislativo efetuar o controle de todos os aspectos formais do processo legislativo, haja vista que o respectivo texto legal apresentado a esta Procuradoria já chega aprovado, apresentando, inclusive, redação final, conforme disposto na ata da 3ª reunião ordinária de 2020, realizada em 2 de março de 2020. Considerando que o Poder Legislativo Municipal possui suporte jurídico próprio, é de se inferir que a aprovação do projeto de lei a que se refere este parecer obedeceu aos ditames constitucionais e legais vigentes, no que diz respeito aos aspectos formais do processo legislativo. Ressalta-se, contudo, dentre os aspectos formais de juridicidade, a observância da competência constitucional para legislar e da iniciativa em que se deflagrar os projetos legislativos, uma vez que tais aspectos podem ser analisados quanto da consideração da própria matéria a que se propõe regular a lei. Desse modo, proceder-se-á doravante a análise dos aspectos materiais do projeto de lei número 008/2020. É preciso destacar que as proposições de lei podem apresentar 2 categorias de vício de inconstitucionalidade. Antes de da minha secretária continuar a leitura, eu quero justificar também a falta da Maria Nídia, que está em Ipatinga, fazendo uns exames, né, aproveitou esse recesso para fazer uma bateria de exames e achou impossível chegar aqui para essa reunião. Então, eu quero justificar a ausência da Maria Nídia de Paula. O primeiro diz respeito às regras do processo legislativo que envolve obediência a seus ritos e formalidades. É o chamado vício formal. O segundo diz respeito ao próprio conteúdo apresentado pela espécie normativa. É a matéria propriamente dita, os conceitos e ideias que serão regulados pelos instrumentos legislativos correspondentes. O professor Pedro Lenza leciona. Tem que ler isso também. Em decorrência de todos esses detalhes, é que se estabelece um controle prévio ou preventivo realizado não só pelo Legislativo, comissões de Constituição e Justiça, como também pelo Executivo, por meio do veto. Lenza Pedro, Direito Constitucional esquematizado. Nesse sentido, percebe-se que o Poder Executivo deve realizar o controle antecipado da constitucionalidade das leis exaradas pelo Poder Legislativo, utilizando para isso o ato de veto ou sanção. É o que dispõe a Lei Orgânica do município de Guanhães. Artigo 75. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Câmara Municipal será enviada ao prefeito que, no prazo de 15 dias consecutivos, contados da data de seu recebimento, aquiescendo, a sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito municipal considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Constata-se que cabe ao prefeito municipal realizar o controle preventivo de constitucionalidade e de interesse público, obedecendo fielmente os mandamentos da lei e da Constituição Federal, que estabelece as regras congentes atinentes ao processo legislativo. Trata o projeto de lei número 008/2020 da doação dos bens móveis listados no documento em anexo, estando esses classificados como bens móveis inservíveis, subdivididos em imóveis e materiais de escritório. Estabelece o artigo 1º in verbis. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Guanhães autorizada a fazer a doação de bens móveis inservíveis de sua propriedade,
constantes no anexo 1 desta lei, a Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo, inscrita no CNPJ sobre o número 20724-357/00120. Percebe-se que o projeto em epígrafe objetiva a alienação de bens públicos à instituição privada, por meio de doação, dispensando a regra do procedimento licitatório estabelecido na Lei Federal número 8.666/93. Entretanto, não apresentou os requisitos exigidos no artigo 27, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Ocorre que, da forma que for aprovada, o projeto em comento apresenta vício de legalidade e não justiça de forma satisfatória e exaustivamente o atendimento ao interesse público. Leila, só um minutinho. Gente, como todo mundo terá acesso a esses projetos, esse veto e todos os outros projetos que vão dar entrada, então o que a gente vai fazer? Porque são muitos projetos, são 10 projetos a dar entrada aqui, contando com o veto. Então, a gente vai ler o cabeçalho e cada um vai ter acesso a esse projeto. Concorda, pessoal? Então, vamos fazer isso. Então, esse aí já está contando o histórico do veto. E no finalzinho aqui, eu vou nomear alguém para análise desse veto. Logo eu direi. Então, você pode passar para a leitura dos projetos a dar entrada. Ok. Sair desse próximo. Projeto de Lei número 01. Institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Antares, no município de Guanhães, e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Guanhães faço saber que a Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O valor unitário de metros quadrados a ser utilizado para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Antares, no município de Guanhães. Nos exercícios seguintes, será aquele definido na planta genérica de valores, que se constituirá do anexo 1º desta lei. Artigo 2º. Prevalecem inalteradas as disposições legais relativas à incidência do IPTU e ITBI do Código Tributário Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se a disposição em contrário. Guanhães, 6 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 02. Institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro Acrópole, no município de Guanhães, e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Guanhães. Faço saber que a Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O valor unitário de metros quadrados a ser utilizado para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro Acrópole, no município de Guanhães, nos exercícios seguintes, será aquele definido na planta genérica de valores, que se constituirá do anexo 1º desta lei. Artigo 2º. Prevalecem inalteradas as disposições legais relativas à incidência do IPTU e ITBI do Código Tributário Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Guanhães, 6 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Pela ordem, senhor presidente. O senhor poderia indicar alguém para revezar com a secretária a leitura, pelo fato da quantidade do processo? Normalmente é a secretária e a presidente, a secretária e a segunda secretária. Se a segunda secretária descansar e quiser fazer alguém que faça
ocupe o lugar dela, ela pode ficar à vontade. Obrigada. Você quer... São 10? São 10. Ela já foi no terceiro. Então, ela faz mais 2. E se você quiser... O Rodrigo. Rodrigo, fica à vontade. Obrigada. Sem problema. Projeto de Lei número 03. Institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Vitale, no município de Guanhães, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guanhães: faço saber que a Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O valor unitário de metros quadrados a ser utilizado para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Vitale, no município de Guanhães, nos exercícios seguintes, será aquele definido na planta genérica de valores, que se constituirá do anexo 1º desta lei. Artigo 2º. Prevalecem inalteradas as disposições legais relativas à incidência do IPTU e ITBI do Código Tributário Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Guanhães, 6 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 4. Aí você fala 04/2021. Ok. Perdão, Projeto de Lei 04 de 2021. Institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Alto da Colina, no município de Guanhães, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guanhães: faço saber que a Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O valor unitário de metros quadrados a ser utilizado para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Alto da Colina, no município de Guanhães, nos exercícios seguintes, será aqueles definido na planta genérica de valores, que se constituirá do anexo 1º desta lei. Artigo 2º. Prevalecem inalteradas as disposições legais relativas à incidência do IPTU e ITBI do Código Tributário Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Guanhães, MG, 6 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Tu leva lá? Pode continuar. Projeto de Lei 05 de 2021. Institui a planta genérica de valores por metro quadrado para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro Jardim América, no município de Guanhães, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guanhães: faço saber que a Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O valor unitário de metros quadrados a ser utilizado para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro Jardim América, no município de Guanhães, nos exercícios seguintes, será aquele definido na planta genérica de valores, que se constituirá no anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Prevalecem inalteradas as disposições legais relativas à incidência do IPTU e ITBI do Código Tributário Municipal. Artigo 3º.
esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Guanhães, 6 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Justificativa também, né? Está lendo? Eu solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da minuta de portaria que nomeia os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guanhães, Minas Gerais, para o exercício 2021 e da outras providências, conforme determina o inciso 2 do artigo 84 do Regimento Interno. Presidente, ela está sem número, é isso mesmo? Com 01. Isso é 01. Primeiro minuto. Minuta de portaria 01 de 2021. Nomeia os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guanhães, Minas Gerais, para o exercício 2021 e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Guanhães, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do artigo 62, inciso 15 da Lei Orgânica do Município de Guanhães, promulga a seguinte portaria. Artigo 1º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação será composta pelos seguintes membros. Efetivos. Presidente, Rodrigo Pires Bretas. Primeiro membro, Nilson César do Nascimento Almeida. Segundo membro, Mauro da Conceição Neves. Suplente da comissão, Claudinei Ferreira dos Santos. Artigo 2º. A Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais será composta pelos seguintes membros. Efetivos. Presidente, Alcides Robson da Rocha. Primeiro membro, Adileila Rosa de Fátima. Segundo membro, Alessandro Matias. Suplente da comissão, Maria Anídia de Paula. Artigo 3º. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas será composta pelos seguintes membros. Efetivos. Presidente, Bárbara de Pinho Carvalho. Primeiro membro, André Luiz da Silva. Segundo membro, Evandro Lote Moreira. Suplente da comissão, Nilson César do Nascimento Almeida. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Guanhães, Minas Gerais, 19 de janeiro de 2021. Lucimar Ferreira Pinto, Presidente da Câmara Municipal. Eu coloco a minuta de portaria em discussão. Composição de quórum. Eu coloco a minuta de portaria em votação. Aqueles que forem a favor, mantenham-se como estão. Contrário, ponham-se de pé. Aprovado. Eu determino o envio dos projetos de lei que deram entrada para as respectivas comissões permanentes, a fim de que sejam emitidos os pareceres. Eu quero que nomear o vereador para que compõe a Comissão Especial de Análise ao veto do projeto de lei ordinário 08/2020. Então, aqui eu quero fazer uma nomeação, eu nomeio o Rodrigo. Eu quero nomear o Mauro. E eu nomeio também a Bárbara. Oi, gente, então esses projetos que estão aqui, todos para dar entrada e um era o veto. Eu quero, inclusive, eu quero entrar em contato na prefeitura, porque eu quero ver na prefeitura, sobre a planta genérica de loteamentos, qual o critério que eles estão usando para chegar a tal valor.
Tá? Então, hoje eu tentei, não consegui falar lá na prefeitura, lá no tributos, porque daqui a pouco nós temos que fazer um trabalho que a população, os proprietários de lotes, podem, né, chegar e nós não temos a resposta concreta para eles. Então, eu quero buscar na prefeitura, né, dessa semana ainda, talvez amanhã, para eles passarem para a gente. E também, difícil da gente entender qual a forma que eles estão usando, eu quero convidá-los para vir aqui, para eles passarem para a gente. Qual a forma que está sendo usada para determinar valores. Porque dá muita confusão, principalmente quando se trata de pagar IPTU. É muito confuso. Boa ordem, presidente. Falando sobre essas taxas, Costa falou que eles devem vir aqui, porque eles já estão cobrando um valor acima que mandou aqui. Não o IPTU. A minha irmã tem um lote lá no Jardim América, cobrou 44, avaliou em 44. Se olhar para o projeto que veio, chega a 26. Como que eles mandaram um projeto de 26 e lá está cobrando 44? Tem um mal entendido lá dentro. Então, Mauro, quero ver essa situação. Quero que eles expliquem para a gente aqui qual a forma que eles estão usando, quais os critérios deles para determinar tal valor X do IPTU. Então, eu gostaria muito, assim que vierem alguém aqui para explicar... Não, IPTU. É o... ITBI? É ITBI. É ITBI. O IPTU não cobrou ainda, não. Tá. Então, a gente vai ver que a gente gostaria muito que participassem para a gente entender melhor qual é o critério que eles estão usando. Porque os projetos estão aqui, mas não tem nada como... Qual forma está sendo usada? Pela ordem, presidente? Pela ordem? Pois, só um complemento, um adendo à sua fala e a fala do vereador Mauro. Na verdade, o que acontece? O Código Tributário do município, ele determina a criação de uma comissão para avaliação e elaboração dessa... Existe uma fórmula no Código Tributário que essa comissão precisa fazer uso dela. Então, existem pessoas específicas para isso. Não é feito aleatoriamente, tem uma fórmula, mas essa fórmula não nos é apresentada, né? Então, assim como a sua sugestão de pedir esses esclarecimentos, é justamente em cima disso, né? A gente precisa entender essa fórmula, quais os critérios e como ela é elaborada, não é verdade? Com relação ao que o vereador Mauro disse, me parece que é em função da inexistência desta planta de valores é que eles se baseiam em outros valores. Então, aí é possível que seja essa a situação. Muito obrigado. Pois é. Então, nós vamos buscar lá. Gente, como os projetos, como vocês deixei bem claro aqui, que esses projetos estão para dar entrada, e a maioria foi sobre loteamentos, né? Que eu até disse no ano passado que vários loteamentos aí, que já quase já quase até a metade, às vezes, já está sendo ocupado, já tem construções, mas ninguém pagava IPTU. Então, está na hora de regulamentar mesmo isso aí, porque o nosso município precisa de dinheiro, precisa desses de impostos aí para a gente trabalhar. E entrando aí nesse período aí mais esse ano dessa pandemia, essa coisa brava aí, já diminui bastante, né? Os repasses para o município e tem despesas demais. Eu determino ao seu secretário que proceda com a chamada final dos vereadores, como já está na... Vereador, já votou a portaria de nomeação? A portaria do... Já foi votada essa portaria? Tem mais projeto para ser lido. Não, mas falando assim, é porque você está fazendo a chamada final? Ô vereador, desculpa aí. Sim. É porque eu determinei a comissão aqui. Você pulou os projetos? Foi isso, é porque eu pulei um projeto aqui. Então, proceda com a leitura dos...
Mas ela faltou mesmo aqui. Pode continuar. Projeto de lei número 06 de 2021. Altera dispositivo da lei municipal número 2.359, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guanhães, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os incisos 1 e 2 do artigo 42 da Lei Municipal número 2.359, de 16 de dezembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. Constituem recursos do Guanhães-Prev. Inciso 1º. O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsório dos servidores ativos de qualquer dos poderes do município, suas autarquias e fundações, na razão de 14% sobre a remuneração de contribuição. Inciso 2º. O produto da arrecadação referente às contribuições dos aposentados e pensionistas de qualquer dos poderes do município, suas autarquias e fundações, na razão de 14%, incidentes sobre a parcela dos benefícios que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei Municipal 2.359, de 2009, permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos no primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data de publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Guanhães, Minas Gerais, 4 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 07 de 2021. Dispõe sobre prestação de serviços funerários no âmbito do município de Guanhães. A prefeita do município de Guanhães, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Consideram-se, para efeito desta lei, as seguintes definições. Inciso 1º. Cadáver, o corpo humano desprovido de vida. 2. Embalsamento, introdução em um cadáver de substâncias que retardam sua decomposição. 3. Cremação, ação da queima de um cadáver ou dos restos mortais humanos até reduzi-lo a cinzas. 4. Exumação, ato de retirar o cadáver ou os restos mortais humanos da sepultura. 5. Formalização, ato de desinfetar o cadáver utilizando formol. 6. Tonatopraxia, técnica consistente na aplicação correta de produtos químicos em cadáver, visando a sua desinfecção e o retardamento do processo biológico de decomposição. 7. Sepultamento social, fornecimento de serviços funerários gratuitos, inclusive sepultamento, desde que comprovada a necessidade, com apresentação de documento expedido pelo órgão competente. 8. Restos mortais humanos, cadáveres, os fetos abortados, as peças anatômicas extraídas durante cirurgias e os restos humanos provenientes da exumação em cemitério. 9. Plano funerário, contrato que visa a prestação de serviço funerário por meio de assistência 24 horas, prestado por empresas funerárias especializadas. Artigo 2º. Consideram-se serviços funerários para efeito desta lei. 1. Fornecimento e comercialização de urna funerária. 2. Remoção de cadáveres dentro do município. 3. Cortejo fúnebre dentro do município. 4. Complementação de funeral de óbito ocorrido em outra localidade. 5. Organização e administração de velórios públicos. 6. Conservação de cadáveres por meio de tanatopraxia.
7. Formalização de cadáveres. 8. Fornecimento de documentos necessários para sepultamento quando autorizados pelo órgão competente. 9. Montagem de câmara ardente ou paramentos necessários à cerimônia fúnebre. 10. Traslado intermunicipal e interestadual por via terrestre. Artigo 3º. Fica vedado o fornecimento de formulários não preenchidos de declaração de óbito a empresas funerárias. Artigo 4º. Os cemitérios constituem parques ou edificações públicas ou privadas destinadas ao sepultamento, preparação, depósito ou reservatório de cadáveres ou restos mortais humanos. Artigo 5º. Os cemitérios privados também deverão observar as normas legais e regulamentações expedidas pelo poder público, bem como submeter-se ao poder de polícia da municipalidade. Artigo 6º. Os cemitérios públicos e privados somente poderão ser localizados, instalados e postos em funcionamento após a expedição das respectivas licenças quanto ao uso e ocupação do solo urbano, licenças ambientais e as condições de higiene e saúde pública. Artigo 7º. A implantação de novos cemitérios públicos e privados e a adequação dos existentes atenderão às exigências contidas nesta lei, observadas ainda as seguintes normas regulamentadoras. 1. Plano diretor. 2. Lei de ordenamento de uso de ocupação do solo. 3. Regulamentações expedidas pela autoridade sanitária competente. Parágrafo único. Poder público local determinará o percentual de área útil dos cemitérios sob concessão ou permissão e privados que deverá ser reservada para sepultamentos sociais em consonância com a realidade social de cada localidade, não podendo, no caso dos cemitérios privados, exceder o percentual de 10%. Artigo 8º. Os planos funerários serão comercializados por empresas funerárias especializadas mediante 1. Constituição de uma reserva técnica equivalente a 12% da receita anual. 2. Comprovação de margem de solvência equivalente a 10% do total da receita líquida dos contratos emitidos nos últimos 12 meses. 3. Capital social mínimo equivalente a 5% do total da receita líquida dos contratos novos emitidos nos últimos 12 meses. Capítulo 2. Da concessão, permissão e autorização. Artigo 9º. O serviço funerário municipal de caráter público, exercível sob o regime de concessão de serviço público, através de licitação, consiste na prestação de serviços relativos à organização e realização de funerais, mediante a cobrança de tarifas. Artigo 10. Compete ao Poder Executivo a outorga do serviço funerário às empresas estabelecidas no município de Guanhães e vencedoras da concorrência pública. Artigo 11. A concessão será outorgada às empresas vencedoras da licitação sem caráter de exclusividade, mediante contrato que observará as prescrições desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação, atendidas as seguintes condições. 1. O prazo de duração será de 10 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, nas condições previstas no respectivo contrato. 2. A concessão é intransferível sob qualquer hipótese. Artigo 12. O poder público fixará o número de concessionárias com base na população do município, na proporção de uma empresa para cada 15.000 habitantes ou fração, de acordo com o último censo do IBGE, promovendo nova licitação para o acesso de mais uma empresa sempre que o número de habitantes alcançar a referida marca. Artigo 13. São consideradas atividades integrantes do serviço funerário: 1. Venda de urnas funerárias. 2. Transporte de cadáveres. 3. Aluguel de altares e mesas. 4. Locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins. 5. Preparação de cadáveres para realização de tanotopraxia. 6. Obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais. 7. Confecção de coroas de flores. 8. Ornamentação de flores sobre o cadáver. 9. Exumação e transporte de cadáveres humanos. Parágrafo 1º.
Fica excluída da concessão e confecção de sepulturas e fica excluída da concessão a confecção de sepulturas e capelas mortuárias. Parágrafo 2º. Os serviços descritos no inciso 7 deste artigo não terão caráter de exclusividade. Parágrafo 3º. O serviço de tanotopraxia para o preparo do corpo deverá ser exercido por profissional legalmente habilitado e em laboratório, licenciado por órgão competente. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará, através da edição de decreto municipal, a forma de execução do serviço funerário, definindo e fiscalizando outros serviços considerados como facultativos, que poderão também ser prestados pelas empresas às quais, na forma do artigo 10 desta lei, foi delegada a execução do serviço funerário. Artigo 14. Para os efeitos desta lei, o usuário do serviço funerário é o familiar da pessoa falecida ou seu representante legalmente constituído, desde que, em caráter da circunstância, em qualquer das circunstâncias, encontre-se em pleno exercício de sua capacidade civil. Parágrafo 1º. Fica proibida a representação... Desculpa. Só. Parágrafo único. Fica proibida a representação do usuário junto à Secretaria de Finanças por pessoa que possuam vinculação societária ou funcional com empresas do serviço funerário, bem como com empresas que realizam atividades de seguro funerário ou a estas assemelhadas, podendo, no entanto, o usuário ser assistido e acompanhado perante o setor de fiscalização por qualquer pessoa. Artigo 15. Os serviços funerários no âmbito do município serão prestados exclusivamente pelas empresas concessionárias, exceto: 1. Em caso de óbito ocorrido em Guanhães, de pessoa domiciliada em outro município, quando o serviço poderá ser realizado por empresa daquela localidade, mediante recolhimento de taxa ao município de Guanhães, conforme regulamentação específica. 2. Em caso de óbito ocorrido em outro município e a família optar pelo sepultamento em Guanhães, com prévia autorização do poder concedente. 3. Mediante comprovação do munícipe que contribua com o seguro funeral e assemelhados, será facultado às empresas conveniadas realizarem o sepultamento e fazerem traslados no município de Guanhães. Parágrafo 1º. A trasladação de corpos para sepultamento em outro município só será permitida mediante a emissão de nota fiscal de todos os serviços efetivamente prestados e autorizados do município de Guanhães. Parágrafo 2º. O transporte de corpos dentro do município será feito somente por meio de veículos fúnebres devidamente autorizados e veículos do IML, Instituto Médico Legal, no exercício de suas atividades. Parágrafo 3º. Quando o corpo for trasladado para o município localizado a uma distância superior a 250 metros, será obrigatória a devida preparação, visando assegurar condições mínimas ao transporte, preservando questões ambientais e de saúde. Parágrafo 4º. Nos casos de transporte por via aérea, observar-se-ão as normas procedimentais específicas. Parágrafo 5º. Nas exceções previstas no caput deste artigo, as funerárias deverão estar comprovadamente regularizadas nos municípios de origem, bem como previamente cadastradas no órgão municipal competente, além de ter que efetuar o recolhimento de tarifa à municipalidade. Parágrafo 6º. As funerárias de outros municípios deverão apresentar toda a documentação necessária para sua perfeita identificação e de verificação da regularidade de sua situação, bem como de seus empregados e contratados, a critério do órgão municipal competente. Artigo 16. Para atendimento aos usuários, as concessionárias manterão uma central de atendimento de serviços funerários, em período de 24 horas, de forma ininterrupta, com fiscalização permanente do Poder Público Municipal. Artigo 17. O funcionamento do sistema de rodízio e demais itens relativos à central de serviços funerários serão estabelecidos em regulamento por ato do Poder Executivo. Parágrafo único.
Os atendimentos gratuitos, referidos no inciso 7 do artigo 19 desta lei, serão efetuados pelo mesmo sistema de rodízio previstos para os demais serviços. Artigo 18. A execução do serviço será realizada de acordo com instruções expedidas pelos órgãos municipais competentes, ficando igualmente sujeita à sua fiscalização. Artigo 19. Constituem obrigações das concessionárias: 1. Sujeitar-se às normas e regulamentos expedidos pelo Executivo Municipal e à fiscalização dos serviços prestados, bem como a toda a legislação pertinente vigente. 2. Assegurar aos agentes fiscalizadores do município o livre acesso às dependências das funerárias e ao complexo funerário. 3. Manter os documentos contábeis e despesas operacionais à disposição da concedente, fornecendo mensalmente cópia das notas fiscais emitidas pelos serviços prestados. 4. Manter sistema informatizado que viabilize a emissão de relatórios mensais ao poder concedente relacionados à prestação do serviço. 5. Manter instalações adequadas ao fornecimento dos serviços no município. 6. Cumprir as ordens de serviços expedidas pela concedente. 7. Prestar atendimentos gratuitos à família do falecido, quando esta, comprovadamente, através de parecer dos técnicos, assistentes sociais, da Secretaria Municipal de Assistência Social, não possuir condições financeiras para suportar as despesas com sepultamento, bem como quando se tratar de falecimento de indigente, no limite estabelecido. 8. Manter estoques com todos os tipos de urnas previstas no regulamento, de maneira a oferecer todas as opções disponíveis e exigidas pelo município. A. Não podendo a concessionária do serviço escolhido pelo usuário, porém, constante do regulamento, fica obrigado a prestar outro serviço superior que disponha, pelo mesmo custo daquele optado inicialmente pelo usuário. Inciso 9. Responder pelos danos morais e materiais causados direta ou indiretamente ao município e a terceiros, durante a execução dos serviços. 10. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos e subordinados, e ainda por qualquer prejuízo que estes possam causar à administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto. 11. Assumir indireta e expressa responsabilidade, assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da execução dos serviços decorrentes deste projeto básico, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei durante a execução dos serviços. 12. Disponibilizar a qualquer tempo toda a documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com a prestação do serviço. 13. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 14. Comunicar por escrito qualquer anormalidade que eventualmente ocorra na execução dos serviços ou que possam comprometer a sua qualidade. 15. Orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, cartórios e registros e demais órgãos necessários para o sepultamento, sem a cobrança de quaisquer valores. 16. Obedecer à tarifa e os preços máximos para a sua remuneração dos serviços prestados à população, constantes no decreto municipal e na tabela referencial de valores das atividades funerárias no Brasil. A ABREDIF, abreviado ABREDIF. 17. Respeitar o rodízio conforme previsto na lei e nos decretos, eximindo-se de praticar qualquer ato tendente a frustrar a sua sequência. 18. Tratar com urbanidade o público e os fiscais no empenho de funções de fiscalização do serviço.
19. Recolher mensalmente aos cofres municipais os valores correspondentes aos tributos incidentes sobre suas atividades. 20. Dispor de catálogo com os valores das tarifas em locais visíveis e apresentá-lo, quando solicitado pelos familiares, para a hipótese de opção por modelo de serviço e produtos, e dispor informativo em tamanho de papel A4 da lista dos serviços obrigatórios. 21. Possuir a quantidade mínima de 2 veículos com, no máximo, 7 anos de uso, sendo um para remoção e outro para o cerimonial. Parágrafo 1º. Os atendimentos gratuitos, da forma disposta no artigo 7, no inciso 7, poderão contemplar, quando necessário, 1. Urna funerária com preparo simples do corpo. 2. Velório e sepultamento, incluindo transporte funerário. 3. Utilização de capela mortuária. 4. Isenção de taxas. Parágrafo 2º. Não serão incluídos no atendimento gratuito as flores e vestes do morto. 3. Parágrafo 3º. O padrão de atendimento ao usuário carente será simplificado, utilizando-se de serviços de modo estritamente indispensável para a garantia da dignidade da pessoa humana. Parágrafo 4º. O corpo do indigente, assim considerado o cadáver não reclamado por familiares após o decurso de prazo legal, será inumado mediante solicitação do IML, Instituto de Medicina Legal, dirigida ao poder concedente para as devidas providências. Artigo 20. As tarifas do Serviço Funerário Municipal serão estabelecidas por ato do chefe do Poder Executivo e atualizadas anualmente. Parágrafo 1º. Os demais serviços não previstos poderão ser negociados livremente, até o preço máximo referencial estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários, ABREDIF, desde que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou monopolização, devendo tal valor ser acertado previamente com o usuário. Parágrafo 2º. Após os 12 meses iniciais, os reajustes nos valores constantes do decreto municipal ocorrerão, tomando por base a variação do IGPM acumulado dos últimos 12 meses, ou outro índice oficial que apresente maior valor. Parágrafo 3º. A tarifa poderá ser revista a pedido de qualquer concessionária ao município para manter a justa remuneração do serviço e o equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente comprovada e condicionada à análise do poder concedente. Parágrafo 4º. Constituir-se-á em infração à presente lei a prática de preços superiores aos permitidos. Artigo 21. As concessionárias serão remuneradas através de pagamentos efetuados diretamente pelo contratante do serviço, cujos preços obedecerão rigorosamente à tabela editada pela concedente para cada diferente serviço ou bem à venda. Artigo 22. É vedado às empresas concessionárias o exercício de qualquer atividade estranha ao serviço funerário, à exceção de comercialização de plano funerário ou convênio funerário. Parágrafo único. É expressamente proibido efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais e de cadáveres, bem como manter plantão e oferecer serviços em hospitais, casas de saúde, asilos, delegacias de polícia e instituto médico legal, por si ou por pessoas interpostas ou através de funcionários de quaisquer instituições públicas ou privadas, incluindo-se nesta proibição os atos de contratação, quaisquer que sejam suas extensões, devendo tais procedimentos ocorrer nas empresas diretamente e por livre escolha dos interessados em sua contratação, sob pena de imediata revogação do contrato de concessão. Artigo 23. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos dos usuários: 1. Receber serviço adequado. 2. Obter e utilizar os serviços com liberdade de escolha, observadas as normas do poder pertinente. 3. Receber do poder concedente e das concessionárias informações para a defesa de interesses individuais e coletivos. 4. Receber informações relativas ao serviço funerário municipal e sua forma de execução.
5. Receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis. 4. Exercer o direito de petição perante o poder público e as concessionárias prestadoras dos serviços funerários. Parágrafo único. Serviço adequado para os fins desta lei é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Artigo 24. São obrigações e deveres dos usuários: 1. Atender aos pedidos de informações dos órgãos competentes para esclarecimentos de quaisquer de questões relativas aos serviços prestados. 2. Firmar, quando solicitado, declarações e fornecer documentos relativos ao serviço funeral, assumindo a responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo dos mesmos. 3. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos ou particulares, através dos quais lhes são prestados os serviços. 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades que tenham conhecimento, referentes aos serviços prestados. Artigo 25. O descumprimento pelas concessionárias de quaisquer exigências contidas nesta lei ou regulamento sujeitará a empresa infratora à aplicação separada ou cumulativa do poder público, pelo poder público através da unidade administrativa competente das seguintes sanções: 1. Advertência escrita. 2. Multa de 200 UFMs, unidades fiscais do município, a ser aplicada em dobro no caso de reincidência. 3. Revogação da concessão. Parágrafo único. Compete ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal a fiscalização dos serviços funerários do município e a Secretaria Municipal de Administração, o exame e deliberação acerca de assuntos concretos ligados ao serviço funerário municipal, a elaboração de planos e estudos inerentes a esses serviços, o cálculo e atualização das tarifas, a intermediação de todos os ajustes entre usuários e empresas concessionárias, de modo a garantir a perfeita execução dos serviços funerários e observância das regras estabelecidas nesta lei. Artigo 26. As concessionárias poderão apresentar defesa por escrito no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento da notificação das penalidades aplicadas. Parágrafo único. Na hipótese de seu indeferimento, caberá recurso ao chefe do Poder Executivo no prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação da decisão. Artigo 27. A multa deverá ser paga pela concessionária no prazo de 10 dias, contados da ciência da notificação ou do indeferimento do recurso. Artigo 28. Independentemente das penalidades pecuniárias impostas às concessionárias, a concessão outorgada poderá ser revogada a qualquer tempo, sem qualquer indenizações, no caso de as concessionárias incorrerem nas seguintes situações: 1. Perda da capacidade financeira, técnica ou administrativa. 2. Paralisação do serviço, objeto da concessão. 3. Subcontratação ou transferência a terceiros, no todo ou em parte dos serviços objeto da concessão. Artigo 29. Os titulares, sócios ou acionistas de firma ou sociedade delegada não poderão fazer ou vir a fazer parte de outra firma ou sociedade que preste o mesmo serviço dentro do complexo funerário. Artigo 30. Os demais requisitos para a formalização da outorga, da concessão e funcionamento do serviço funerário serão regulamentados pelo Poder Executivo através de decreto. Capítulo 3 dos procedimentos funerários. Artigo 31. As funerárias são obrigadas a informar os meios disponíveis para a prestação do cadáver, para a preparação do cadáver para o funeral, explicitando o valor dos mesmos. Artigo 32. Denomina-se crematório o conjunto de edificações e instalações destinadas à incineração de cadáveres e restos mortais humanos, compreendendo câmaras de incineração e frigoríficos, capela e dependências reservadas ao poder público e à administração, devendo ser instalados exclusivamente nas dependências dos cemitérios, a partir da promulgação desta lei. Parágrafo único. Os crematórios sujeitar-se-ão aos mesmos critérios de localização e instalação constantes nos artigos 6º e 7º dessa lei, depois de cumpridos todos os requisitos legais. Artigo 33. A cremação de cadáveres e restos mortais humanos poderá ser executada pelo poder público,
por empresas concessionárias ou permissionárias, ou pela iniciativa privada, com base na legislação de uso do solo e normas sanitárias vigentes. Artigo 34. Fica vedado, no processo de cremação de cadáveres ou de restos de corpos humanos, o uso de urna que não seja de material biodegradável. Artigo 35. O traslado de cadáveres e restos mortais humanos obedecerá às normas emitidas pela autoridade sanitária competente. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 36. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar da residência de cujos, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraído após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Parágrafo único. Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento ou a declaração de nascimento, que, em caso de leitura, em caso de falta, será previamente feito. Artigo 37. Caberá ao Poder Executivo regulamentar os procedimentos para aplicação desta lei por meio de decreto. Artigo 38. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guanhães, 6 de janeiro de 2021, Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Muito obrigada. Põe esse como livro lá, eu vou retornar. Segundo a secretária Lília, vai continuar fazendo a leitura dos expedientes. Eu não sei de qual foi. Projeto de Lei número 08 de 2021 institui o Programa Especial de Regularização Tributária PERT no âmbito do município de Guanhães e da outras providências. A prefeita do município de Guanhães, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária PERT no âmbito do município de Guanhães, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Poderão aderir ao PERT pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial. Parágrafo 2º. O PERT contempla os débitos de natureza tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2020, incluindo-se aqueles objetos de parcelamentos anteriores, reincididos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou proveniente de lançamento de ofício efetuado após a sanção dessa lei, desde que o requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A adesão ao PERT ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 30 de julho de 2021 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável. Parágrafo 4º. A adesão ao PERT implica, primeiro, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicado para compor o PERT. Segundo, a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável das condições estabelecidas nesta lei. Terceiro, o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no PERT e os débitos vencidos após 31 de dezembro de 2020, inscrito ou não em dívida ativa do município. Artigo 2º. No âmbito do município de Guanhães, o sujeito passivo que aderir ao PERT poderá liquidar os débitos de que trata o artigo 1º, mediante a opção por uma das seguintes modalidades.
Primeiro, pagamento à vista com redução de 90% dos juros de mora e das multas. Segundo, pagamento da dívida consolidada em 6 prestações mensais e sucessivas, com redução de 70% dos juros de mora e das multas. Terceiro, pagamento da dívida consolidada em 12 prestações mensais e sucessivas, com redução de 50% dos juros de multa, juros de mora e das multas. Artigo 3º. O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previsto no artigo anterior será de: primeiro, R$ 30,00 quando o devedor for pessoa física e, segundo, R$ 100,00 quando o devedor for pessoa jurídica. Parágrafo único. O valor de cada prestação mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalente à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. Artigo 4º. Para incluir no PERT débitos que se encontrarem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimentos de extinção do processo com resolução do mérito. Artigo 5º. Implicará a exclusão do devedor do PERT e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessados e ainda não pago e automática execução de garantia prestada. Nossa, está péssimo. Primeiro, a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Segundo, a falta de pagamento de uma parcela se todas as demais estiverem pagas. Terceiro, a decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica optante. Parágrafo único. Na hipótese de execução do devedor do PERT, os valores liquidados com os créditos de que trata o artigo 2º serão restabelecidos em cobrança e: primeiro, será efetuada a apuração do valor original do débito com a incidência dos acréscimos legais até a data da rescisão. E, segundo, serão deduzidos dos valores referidos no inciso 1º desse parágrafo as parcelas pagas em espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal, com vista ao cumprimento ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estimará o montante de possível renúncia fiscal decorrente do disposto nessa lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual e fará constar das propostas orçamentárias subsequente aos valores relativos à renúncia. Parágrafo único. Os benefícios fiscais constantes nesta lei somente serão concedidos se atendido o disposto no caput, inclusive com a demonstração pelo Poder Executivo de que o aludido programa foi considerado na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as mesmas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021. Guanhães, em 4 de janeiro de 2021. Doris Campos Coelho, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 09 de 2020.
dispõe sobre a aplicação de multa aos estabelecimentos que descumprirem os protocolos e as medidas de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19. A prefeita do município de Guanhães, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, inclusive os estabelecimentos informais que descumprirem os protocolos estabelecidos no Plano Minas Consciente do Estado de Minas Gerais e as medidas implementadas pelo Executivo para enfrentamento da pandemia de Covid-19, estarão sujeitos ao pagamento de multa nos seguintes valores. Primeiro, 100 UFMS, Unidades Fiscais do Município, para pessoas físicas. Segundo, 350 UFMS, Unidades Fiscais do Município, para pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Compete à vigilância sanitária do município a fiscalização e a ampliação da penalidade prevista no caput, assim como a expedição de intimações a lavraduras do ato de infração e a interdição do estabelecimento. Parágrafo 2º. As infrações serão apuradas, processadas e decididas em processo administrativo próprio, assegurando o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, aplicando-se ainda no que couber o Código Sanitário do município de Guanhães e do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 3º. A sanção de multa corresponde ao pagamento de obrigação pecuniária pelo infrator, podendo ser cumulativa com quaisquer outras sanções que venham a ser aplicadas, inclusive o recolhimento e a suspensão do alvará de localização e funcionamento. Artigo 2º. O Executivo poderá expedir regras complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Guanhães, 11 de dezembro de 2020. Doris Campos Coelho, prefeita municipal. É só. Essa aqui já foi. Já foi, essa acabou. Bom, gente, então foi isso aí, deu entrada aos projetos e gostaria que todos tivessem acesso às cópias desses projetos para vocês analisarem. Com certeza vamos marcar um dia para sentarmos aqui, principalmente as comissões. E também, antes dessas comissões, eu quero chamar o responsável lá da prefeitura para explicar para a gente sobre a forma que está sendo usada, no caso dos loteamentos aí do IPTUs. Ok? Então, em passando aqui, que os projetos estão disponíveis no site, tá? Podem procurar, vocês vão achar lá. E estudem junto com a gente esse projeto. Nós vamos ter o maior prazer. Quem sabe alguém tem algumas ideias. Claro que cobrança tem que ter, principalmente quando se diz dinheiro, tirar do bolso. Sempre é complicado, né? Falar, eu estou pagando muito caro, aí eu não estou vendo benefício, mas se Deus quiser será muito bem aproveitado. Bom, a reunião está encerrada. Vamos trabalhar para melhores, né? Dias melhores para essas próximas reuniões. Conforme vocês estão vendo aí está sendo transmitida. Eu espero que tenha atendido os nossos, quem está acompanhando, né?
E esta é a primeira. Então, a gente vai ter muita coisa para frente aí, para aperfeiçoar. A nossa amiga Kênia está aí disponível, né, Kênia, para nos ajudar nessa aí. Eu espero que tenha atendido. E errinhos normalmente acontecem, né? Mas a gente vai corrigindo. Senhor presidente. Senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria de complementar também quando você diz nós temos um conhecimento melhor do nosso município. Eu ainda pontuo de nós ter conhecimento do Código Tributário Municipal. Eu acho interessante nós termos conhecimento e saber qual que é a melhor forma, a gente ter uma projeção, como é calculado esses valores. Eu acho muito interessante. Então, portanto, eu concordo com a sua fala, quando você diz que vamos atrás de informações. Isso é muito interessante. Muito obrigado. Gente, vereadores que quiserem se apresentar, hoje foi somente a reunião extraordinária para a entrada de projetos. Vereadores novatos que quiserem se apresentar aí, fiquem à vontade, começando do Nilcim, se ficar, ok? O Mauro já é conhecido aqui nesta casa, André, quem quiser ter a sua fala, se apresentar, podem ficar à vontade e logo vamos finalizar a nossa reunião. A secretária, a segunda secretária, já fez a leitura dos nossos projetos aqui. Ela já ficou bem conhecido por hoje. E eu espero que vocês vai estar sempre à frente aqui. Foi muita coisa que foi lida. Está o nosso amigo Alcides ali, que é o nosso vereador também. Hoje não tivemos tempo de... Também era só entrada mesmo de projetos, né? Então, mas logo, quando se tratar de fala, normalmente o vereador, né, pede a palavra. Então, hoje, ninguém foi preciso pedir palavra, foi só leitura. Alguém? Foi tranquilo? Então, eu dou por encerrada a nossa reunião, primeira reunião extraordinária de 2021. Uma boa noite a todos e que Deus continue nos abençoando e a todos aí de casa. Uma boa noite. Eu quero pedir aos colegas que permaneçam como estão para a leitura da ata desta reunião. Ata da primeira reunião extraordinária de 2021, da primeira sessão legislativa da legislatura 2021/2024, realizada no dia 14 de janeiro de 2021, sob a presidência do vereador Lucimar Ferreira Pinto, que cumprimentou a todos e solicitou à senhora secretária que procedesse com a chamada inicial dos vereadores, a qual estava ausente os vereadores Alessandro Matias, Maria Anídia de Paula e Osmar Gomes Fidelis. Como houve número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Dando prosseguimento, os vereadores procederam com a oração do Pai Nosso para o bom andamento dos trabalhos. Após a oração, o presidente solicitou à secretária que procedesse com a leitura das proposições a darem entrada na casa, assim sendo. Veto ao projeto de lei ordinária número 008/2020,
projeto de lei número 001/2021, que institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Antares, no município de Guanhães, e da outras providências. Projeto de lei número 002/2021, que institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro Acrópole, município de Guanhães, e da outras providências. Projeto de lei número 03/2021, que institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Vitale, no município de Guanhães, e da outras providências. Projeto de lei número 004/2021, que institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro residencial Alto da Colina, no município de Guanhães, e da outras providências. Projeto de lei número 005/2021, que institui a planta genérica de valores em metros quadrados para cálculo do valor venal dos terrenos do bairro Jardim América, no município de Guanhães, e da outras providências. Projeto de lei número 006/2021, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.359, de 16 de dezembro de 2009, e da outras providências. Projeto de lei número 007/2021, que dispõe sobre prestação de serviços funerários no âmbito do município de Guanhães. Projeto de lei número 008/2021, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, no âmbito do município de Guanhães, e da outras providências. Projeto de lei número 009/2021, que dispõe sobre a aplicação de multas aos estabelecimentos que descumprirem os protocolos e as medidas de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Em continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à senhora secretária que procedesse com a leitura da minuta de portaria referente à nomeação das comissões permanentes. O senhor presidente colocou a minuta em discussão. Não havendo manifestação por parte dos vereadores presentes, a minuta de portaria foi colocada em posterior votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. O senhor presidente ainda procedeu com a nomeação da comissão especial para apreciação do veto que deu entrada, a ser composta pelos vereadores Rodrigo Pires Bretas, Maura da Conceição Neves e Bárbara de Pinho Carvalho. Prosseguindo, o senhor presidente encaminhou os projetos de lei para as comissões permanentes para emissão de parecer. Relatou ainda que será buscado junto ao setor de tributos do Executivo qual foi a forma usada para a definição dos cálculos de planta genérica constantes nos projetos de lei que deram entrada. O vereador Mauro lembrou que em alguns locais já estão sendo cobradas as tarifas de IPTU e que é preciso olhar, pois os valores são elevados. Em uso da palavra, o vereador Rodrigo disse que é preciso estudar bem o projeto de lei referente às plantas genéricas, pois o mesmo institui tarifas que, para isso, talvez seria necessário a constituição de uma comissão especial pelo município. Disse que tudo isso será analisado pela comissão. O senhor presidente informou a todos que os projetos de leis estão disponíveis no site em sua íntegra. Em uso da palavra, o vereador Claudinei disse que os vereadores não possuem total conhecimento do Código Tributário e que, por isso, é importante a busca por conhecimento. Encerrados os trabalhos em pauta, o presidente determinou que a senhora secretária que procedesse com a chamada final dos vereadores, a qual estava ausente os vereadores Alessandro Matias, Maria Anídia de Paula e Osmar Gomes Fidelis. Nada mais havendo a tratar, eu, secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida, se aprovada, segue assinada por todos os vereadores presentes. Sala das Sessões, aos 19 de janeiro de 2021. A ata está em discussão. Pela ordem, presidente. Gostaria que a secretária lesse de novo a minha fala, porque eu acho que tem um equívoco aí.
E na fala aí não é IPTU, é ITBI. ITBI. O vereador Mário corrigiu que era ITBI. Ela vai passar. Ele pediu para ler isso aqui? Tá. Fala do Rodrigo Bretas. A ser composta pelos vereadores Rodrigo Pires Bretas, Mauro da Conceição Neves... Não, a minha fala sobre... Vereadora, a minha fala sobre a comissão. Sobre a comissão para a elaboração da planta de valores. É porque eu disse que, na verdade, existe essa previsão no Código Tributário do município e que a ideia do presidente em convocar, eu disse que deveria ser esta comissão, porque são as pessoas que efetivamente elaboram esta planta de valores. Em uso da palavra, o vereador Rodrigo disse que é preciso estudar bem o projeto de lei referente às plantas genéricas, pois os mesmos instituem tarifas que, para isso, talvez seria necessária a constituição de uma comissão especial. A correção aí, não foi bem isso não. Eu disse que a comissão elabora a planta de valores e essa comissão ela é instituída pela definição do Código Tributário Municipal. Ela é indicada pelo Poder Executivo e ela está prevista no Código Tributário Municipal. Então, em tempo, será feita a correção. Perfeito, muito obrigado. Eu vou ler novamente a fala do vereador Rodrigo e você concorda ou não? Ok, Rodrigo? O vereador Rodrigo Pires Bretas disse que existe uma comissão instituída pelo Código Tributário Municipal e nomeada pela chefe do Poder Executivo e que seria importante a presença dessa comissão na casa para esclarecimentos. Disse que tudo isso será analisado pela comissão. O vereador Mauro lembrou que em alguns locais já estão sendo cobradas as tarifas de ITBI e que é preciso olhar, pois os valores são elevados. Confere? A ata continua em discussão. A ata encontra-se em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, contrário, põem-se de pé. Foi aprovada a ata. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos e até a próxima reunião, que será no dia 1º de fevereiro de 2021, a reunião ordinária. Uma boa noite a todos.